Eu tô aqui para falar com você. Eu sou uma pessoa branca, cabelo curto, tô de óculos, barba, camisa preta. Tô aqui para falar para vocês sobre Cria Amigos, quem são esses caras, o que esses caras fazem e para que a gente usa eles no dia a dia de um projeto. Eu sei que a gente acabou de vir de uma fala um pouco mais técnica, então acaba ajudando aí um pouco para dar essa aliviada. Eu sou o Daniel, eu tenho 34 anos hoje, sou tech lead aqui na CI&T, como eu comentei anteriormente ali, né, estou 12 anos de casa já, então tenho algumas histórias para contar aí já. Tenho algumas certificações, CTFL, sou Scrum Master também, trabalho bastante com Kanban, então a gente acaba desenvolvendo um perfil bem eclético aí ao longo do tempo. Deixei o link do meu LinkedIn aí para quem quiser entrar em contato e vai estar lá no final também. Hoje a gente vai falar, então, sobre os três amigos, né? Não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar desse conceito, já tinha explorado um pouco isso antes. Olá, Ângelo. Então, a ideia é trazer para vocês como que funciona essa dinâmica e como que a gente usa essa dinâmica no nosso dia a dia. Também vou falar um pouquinho de Example Mapping, que é a parte do mapeamento de exemplos, em como que a gente enriquece User Story, como que a gente pode melhorar um pouco essa integração, e depois eu vou mostrar como que a gente normalmente coloca isso dentro de um acordo de trabalho, para a gente poder estar melhorando o processo de desenvolvimento como um todo. Então, os três amigos, né? Quem normalmente são esses caras, né? São pessoas que trazem uma perspectiva primária do que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, normalmente, quando a gente começa a escrever uma user story, a gente não sabe nem o que a gente quer, nem onde que a gente tem uma leve ideia de onde a gente quer chegar, né? Então, a gente reúne essas pessoas junto com o dono do produto, com o product owner, para que a gente consiga ter uma definição de o que eu espero que isso seja, né? Então, quem são esses caras, né? Primeiro, a gente tem o stake, a gente pode ter dentro dela vários perfis diferentes de pessoas. Então, são três, mas são três de cada vez, né? Então, a gente tem várias perspectivas que a gente pode trazer para essa reunião. Desde o stakeholder, que é o cara que está desenvolvendo o produto, que é o dono do produto efetivamente, a pessoa de negócio que está definindo as regras, que está definindo como o produto vai se comportar, o designer que está trazendo as telas, que está fazendo o mapeamento da experiência do usuário, o desenvolvedor front-end, back-end e o QA, que é uma parte que realmente ajuda a consolidar essas pessoas e a trazer a ideia como um todo para o papel, né? Trazer a definição da user story e ajudar a unir essas perspectivas, né? Como que acontece uma reunião de três amigos? O objetivo dela é a gente trazer qual que é o objetivo do negócio que aquela user story vai resolver e o que a gente vai entregar. E para isso, a gente tenta reunir as perspectivas que vão levar a gente a uma definição melhor do negócio para aquele dado momento, para aquela dada reunião. Por isso que a gente fala que a reunião dos três amigos, elas não são sempre os mesmos três. Então, a gente pode trazer uma pessoa de negócio para dizer o que a gente vai resolver dessa vez, alguém do desenvolvimento para ver como que a gente vai abordar isso da parte técnica, e alguém de QA para ter a visão de como que a gente pode testar e validar se esse problema foi resolvido, se esse problema foi abordado da maneira correta. Assim como a gente também pode ter alguém de design para ver como que a gente vai apresentar essa solução para o usuário final, e alguém de front-end para ver como que ele vai implementar a visão do designer, como que ele vai, que tecnologia ele vai precisar usar para
que tecnologia ele vai usar para trazer essa visão, né, à vida, como que ele vai desenvolver isso. Então, a ideia dessa reunião é trazer esses pontos de vista distintos de uma maneira organizada. E como que a gente faz isso? Dentro do fluxo de vida do projeto, né, quando a gente fala em Scrum ou quando a gente fala de Kanban, né, a gente tem qual que é o definition of ready da história, como que a gente diz que ela está preparada para começar o ciclo de desenvolvimento e como que a gente diz para ela que, olha, agora você pode entrar em desenvolvimento e você pode entrar para o time e estar dentro do ciclo de vida do projeto, né? Dentro do Kanban, a gente define isso como a parte de upstream, que é o refinamento e a criação da história, e depois o downstream, que é onde a gente começa o plano de entrega. Antes da gente ter a parte de mapeamento estimativo inicial de uma user story, a gente acaba tendo que criar a definição de pronto da história. Tipo, o que a gente precisa para ter essa história pronta e ter essa história preparada para o pessoal do desenvolvimento começar a quebrar ela em partes e fazer o planejamento, o desenvolvimento e a entrega dessa história. Então, dentro desse ciclo, a gente usa podem ser usadas, né, algumas técnicas. Então, uma delas é a Três Amigos, que é essa estrutura de quais pessoas eu vou puxar para essa reunião de refinamento, e uma técnica que é o mapeamento de exemplos, onde a gente vai usar esses exemplos para quebrar a história em regras e em exemplos, dúvidas, para a gente conseguir chegar lá no final com uma história bem descrita, com uma história o mais completa possível, para que o pessoal de desenvolvimento consiga dar as suas estimativas iniciais e depois, começando lá o Scrum, puxar ela para dentro de uma planning, tá quebrando ela em atividades e tá colocando ela dentro do ciclo de desenvolvimento. O que essa visão traz para a gente a gente acaba difundindo o conhecimento dentro da equipe, da história que está sendo trabalhada, a gente evita bastante confusão e desalinhamento. O que eu quero dizer com isso? Pessoas diferentes podem ter visões diferentes de um mesmo problema. Então, por exemplo, eu posso ter uma visão, por exemplo, de um carrinho de compra, onde eu vou estar muito mais focado na parte funcional de um carrinho de compra, por exemplo, tipo, quando eu clico em adicionar item no carrinho, eu vou atualizar na hora, eu vou esperar o cara confirmar em algum lugar, eu vou dar um alerta. Então, a minha visão disso é diferente da visão por exemplo, do desenvolvedor do front-end, onde ele vai querer saber se o cara sair da página, eu vou manter o estado desse carrinho em cache, eu vou guardar isso em algum lugar, quando ele voltar para o site de novo, como que isso vai ser apresentado para ele. Então, a gente acaba criando essa rede de proteção dentro da equipe, onde a gente consegue ter um entendimento macro entre todas as pessoas que participaram dessas reuniões, tanto de mapeamento quanto da criação de exemplos de usabilidade, para a gente ter um entendimento do produto que a gente vai estar entregando e uma previsibilidade de o que se espera no longo prazo de o que o produto vai estar entregando. Alguns pontos de atenção que a gente acaba trazendo para essa abordagem a gente tem que focar no propósito no que a gente vai tratar nessa reunião. Hoje, como a gente está 99% remoto, existe um grande problema onde a gente tem que manter o foco no propósito da reunião. Muitas vezes a gente marca reuniões tipo de meia hora e não dá um tempo da pessoa ir no banheiro às vezes. Então, beleza, qual que vai ser o time box da nossa reunião e o que a gente vai tratar nela? A gente vai tratar carrinho de compra? Quem que a gente vai trazer? A gente vai trazer
o cara do design e o QA e o PO para estar discutindo quais vão ser as funcionalidades macro. A gente marca outra reunião, traz outras pessoas para ver. Agora a gente vai discutir como que a gente vai apresentar isso para o cliente. Então, o designer vai apresentar o ponto de vista dele sobre o que ele pensou, como que ele pensou nos protótipos para isso, colher sugestões tanto do ponto de vista do QA quanto do ponto de vista do analista de negócio para melhorar essa interação. Partindo, por exemplo, o mapping, o que a gente entende como mapeamento? É a gente conseguir criar as regras para a definição de pronto da história. Então, a gente quer, como objetivo disso, refinar as histórias, tipo, trazer para elas quais são as características, o que ela vai ter que ter como produto desenvolvido, né? E baseado nisso, a gente criar essa user story, conseguir definir as regras. Então, tipo, como que eu vou mapear, como que eu normalmente mapeio uma regra dentro da user story? Eu vou definir lá como R1, R2, R3, R4. Como que eu escrevo o definition of ready, se eu tenho um checklist. O mapeamento de exemplo, ele me ajuda a estar lá verificando se eu já tenho todos os exemplos que eu preciso, se eu ainda tenho dúvida. Eu trazer um template, muitas vezes, para escrever uma história do usuário, me ajuda a ter essa estrutura pré-montada, né, esse guia para mim seguir. E o que é o mapeamento de exemplo? Ele é basicamente uma técnica que a gente usa para, baseado em um ponto de vista, converter a informação que, seja ele o PO, ou o usuário final, ou quem está criando a solução, tem da experiência que ele quer ter e como isso vai afetar o negócio de uma forma específica, baseado, criando regras para que essa interação aconteça. O que eu quero dizer com isso? Dentro do mapeamento de exemplo, a gente acaba criando uma estrutura de qual a história que a gente está tratando. Então, no caso ali, a gente tem em amarelinho a história. Quais são as regras e qual cenário cobre cada regra. O que acontece? Dentro de um mapeamento, é quase impossível. Tipo, eu não posso ter uma regra que não seja coberta por pelo menos um exemplo. Então, dentro dessa reunião, eu vou trazer exemplos onde... Exemplo, né? Acaba sendo meio repetitivo. Eu trago exemplos onde eu vou, como usuário, ou como sistema, ou como produto, passar por uma situação e essa situação vai ativar uma ou mais regras. E dentro desse mapeamento, eu vou, eventualmente, chegar em perguntas, dúvidas, que ao longo do tempo elas têm de ser respondidas, né? Isso acaba entrando, por exemplo, na definição de pronto de uma história, onde todas as questões do meu mapeamento de exemplo têm que estar respondidas. Tipo, eu não posso passar uma história para desenvolvimento se eu ainda tenho perguntas em aberto sobre ela. Isso é um exemplo de como que a gente usa e como que a gente visualiza isso dentro do Gira, por exemplo. Isso, só para deixar bem claro, isso é um plugin à parte do Gira, onde a gente consegue colocar as perguntas que vão aparecer em vermelho ali embaixo e as regras em azul dentro de uma história. Então, aqui a gente tem uma landing page que ela vai receber um usuário vindo de um site externo, ou tipo, você chegou na sua casa lá, você
abrir o computador e você vai acessar a página do serviço. Então, eu trago exemplos de o que pode acontecer e quais regras eu tenho dentro dessa página. Então, nesse caso, eu posso ter diferentes páginas para mim chegar. Então, eu posso ter páginas que vão ser... Nesse caso, ele trata de um serviço de saúde norte-americano, onde eles trabalham com mapeamento genético. Então, diferentes provedores de saúde podem estar mandando o usuário para lá. Então, eu posso ter, por exemplo, uma Unimed mandando um cliente para lá, posso ter a Amil, posso ter um Consaúde, eu posso ter todos esses diferentes operadores mandando clientes para lá e, baseado no tipo de operadora, eu vou estar mostrando uma página diferente, está proporcionando uma experiência diferente para esse usuário. Então, quando você para ler os exemplos, você tem ali, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, que eu tenho lá o John Smith, que é um usuário externo, e que foi referenciado lá pelo Dr. Hank Pym, da Unimed, e ele vai acessar essa página, e lá ele vai ver uma página customizada com o logo da Unimed, com uma imagenzinha do cartão da Unimed, com uma identidade visual parecida com a da Unimed. Então, dentro desse mapeamento de exemplos, eu tenho que impersonar o usuário e dizer para ele, olha, cara, quando tal tipo de usuário que veio de tal lugar, como que a página vai se apresentar para ele. Então, através desses exemplos, a gente consegue chegar em, beleza, então eu tenho que ter a identidade visual configurável, porque cada provedor, por exemplo, a Unimed usa verde, a Amil usa azul, a Consaúde usa vermelho. Então, isso é uma regra, porque daí para cada provedor eu vou ter um endereço diferenciado. Por exemplo, se eu tenho um operador, por exemplo, a Unimed só vai mandar para mim pessoas para fazer exames referentes a câncer. Então, quando o cara clicar lá no Vamos Começar, ele vai direto para a página de colher dados do usuário, né? Nome, endereço, telefone. Ou, por exemplo, se eu estou na Amil, a Amil referencia para mim pacientes com câncer, com problemas oftalmológicos, com problemas intestinais. Então, são diferentes abordagens. E daí, quando eu falo lá, quando eu chego na página e clico em Vamos Começar, eu vou ter que ter uma segunda página com um segundo step, que vai mostrar para o cara, você está aqui, por quê? Então, que tipo de problema você quer tratar? Você quer tratar câncer? Você quer tratar oftalmologia? Tipo, você está aqui por quê? Ou se eu tenho, por exemplo, quando a gente vai em clínicas grandes, onde você tem vários médicos dentro de um mesmo ambiente e vários médicos estão referenciando para mim, eu posso ter que dizer lá se eu sou o paciente que está fazendo o cadastro, ou se eu sou, por exemplo, a secretária do médico que vai fazer 20 cadastros ao mesmo tempo. Então, a tela vai ter que se apresentar de uma maneira diferente. Então, todas essas dúvidas, todos esses exemplos, durante essas reuniões, onde a gente tem esses 3 amigos reunidos, usando essa técnica de mapeamento de exemplos, que cenário leva a cada regra, que cenário leva a cada desdobramento dentro da tela. Essa história, ela vai ser uma só, ela vai ter que ser quebrada em mais de uma, ela está com uma complexidade muito alta. Como que a gente vai tratar isso dentro da aplicação? Como que a gente vai mostrar isso para o usuário? Então, digamos assim, eu posso pegar, por exemplo, marcar uma reunião lá de meia hora, começar a criar essa estrutura com o Product Owner, com o QA e com, sei lá, o desenvolvedor front-end, e, num segundo momento, eu tenho essa mesma reunião
só que daí eu posso, por exemplo, tirar o QA, trazer o desenvolvedor front-end e começar a trabalhar em como trazer um designer e ver como eu vou apresentar essa tela para o usuário, como vai ser essa experiência, se a gente vai ter um cartão, se vai apresentar, se a identidade visual vai mudar, se não vai, trazer essas questões, trazer essas dúvidas e ir marcando isso para que a gente consiga ter esse refinamento da história. Dentro do Gira, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ele mostra quais são as minhas regras e quais são os meus exemplos que eu tenho para cada regra. E daí eu posso estar marcando ali se as minhas perguntas foram respondidas, se as minhas regras foram validadas e tá dando prosseguimento a esse refinamento até que eu julgue que, beleza, todas as caixinhas da minha definição de pronto estão checadas, agora eu consigo passar essa história para uma etapa de desenvolvimento inicial lá para me fazer as estimativas e jogar ela para a equipe de desenvolvimento. Seja dentro de um Kanban, seja dentro de um Scrum, puxar essa história para o backlog para poder estar trabalhando dentro dela. Isso é muito bonito, isso é muito... parece ser muito prático, parece ser muito fácil. Só que a gente precisa disso formalizado em algum lugar. E é para isso que a gente usa os acordos de trabalho. Esses documentos, normalmente, eles são criados... Ele é um documento vivo, então a gente sempre tem ele em todos os projetos. E nele é onde a gente define como vai ser o andamento do projeto e quem participa de reuniões, quais os time blocks, quando as coisas acontecem e por que elas acontecem. Então, esse cara, ele vai servir como um norte. Quem nunca chegou num projeto e tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Para onde eu vou? Com quem que eu falo? Quem que é a equipe, muitas vezes, quando a gente tem uma pessoa nova. Dentro da CNT, a gente tem a figura do chapa, né? Então, tipo, quando um profissional novo entra, ele tem o chapa ali para apresentar a equipe, para colocar a pessoa no contexto do projeto. Porém, muitas vezes a gente tem pessoas que acabam chegando no projeto do nada, o cara chega para apagar um incêndio, tipo, o norte dessa pessoa é esse documento. Então, ele vai estimular a autonomia do time, vai incentivar uma postura de liderança, vai, digamos assim, ter o plano de comunicação do time. Então, quem é o QA, quem é o designer, quais são os desenvolvedores, como que eu falo com esses caras, quais os contatos deles. Então, a gente acaba tendo tudo isso dentro desse documento. Lembrando que esse documento ele é vivo, então ele é usado do começo do projeto até o último dia, quando a gente entrega o projeto e passa ele para um time de sustentação ou o projeto acaba. O que ele tem que cobrir, né? Idealmente, né? Comunicação, com quem que eu falo sobre o quê, quais são as reuniões que a gente tem. Então, beleza, eu vou ter a reunião de Tree Amigos, eu vou ter a daily, eu vou ter, por exemplo, as minhas reuniões de planejamento a cada 2 semanas ou a cada 3 semanas, qual que vai ser essa cadência. Tudo isso tem que estar especificado dentro desse documento, para que qualquer pessoa nova ou qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dúvida consiga ter um ponto de apoio para se ancorar, para poder estar trabalhando um pouco melhor. Outra coisa muito importante hoje em dia, principalmente, ter o core time do projeto dentro desse documento, ter ele escrito em algum lugar. Remotamente, que nem, por exemplo, ultimamente, eu tenho tido problemas de insônia terríveis. Então, o que acontece às vezes? 4 horas da manhã, eu estou online, escrevendo teste, testando história. Chega meio-dia, para mim o dia está acabando já.
Por quê? Porque eu comecei 4 horas da manhã. Cara, eu posso fazer isso? Na situação que eu estou hoje, que eu sou uma equipe, eu até posso. Porém, se eu tenho um time de 6 pessoas, qual que é o horário acordado dessas pessoas e que horas essas pessoas vão estar trabalhando? Quando eu vou criar uma história, qual que é o fluxo que essa história vai criar, vai ter dentro do Gira? Qual que vai ser o fluxo de desenvolvimento disso? Ambiente de teste, ambiente de deploy, onde vai estar, quem é responsável por esses ambientes. Então, tudo isso fica agregado dentro desse documento. Isso pode ser, sei lá, um documento do Word, pode ser uma página dentro do próprio Gira, que acaba ficando a critério do time. Então, como um exemplo, trazendo para vocês a gente traz aqui os papéis, né? Quais são os papéis que eu vou ter dentro da minha squad, qual que é o propósito desse time existir, falando um pouco de cerimônia, né? A daily meeting, então eu tenho qual que é a minha reunião, qual que é a recorrência dela, então eu tenho ela todo dia, às 3 horas, o que eu vou discutir dentro dela. Isso aqui, especificado, bonitinho. Com relação a daily, acaba sendo complicado, né? Porque é sempre a mesma coisa, né? O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e se você tem algum impedimento, o que você vai estar trabalhando no futuro. Qual que é o time box dessa reunião? Então, toda essa parte descritiva a gente tem que trazer para dentro desse documento, né? Nesse caso, a gente tem 2 reuniões de refinamento de Cria Amigos. Uma com o cliente, para discutir os épicos, e uma interna com o time para discutir como que a gente vai quebrar os épicos em tarefas, em exemplos, em histórias. Então, ter essa definição acaba agregando bastante, porque eu sei o que eu vou discutir e com quem, durante qual período e quando. Então, por exemplo, todo dia às 11 eu sei que a equipe tem uma reunião com o cliente. Toda quarta e sexta, às 2, eu sei que eu tenho uma reunião com o time. Tenho que ver se eu fui chamado, tenho que ver se não. Então, acaba trazendo essa consistência para a gente ter um ambiente onde todo mundo sabe o que está acontecendo. Outro exemplo, uma sprint review. Quando que é, que horário, o que a gente vai mostrar. Dentro de uma planning, como é que a gente vai estar conduzindo, quem que vai conduzir essa reunião. Então, deixar esses cenários explícitos para que, quando algo aconteça, normalmente a gente saiba quem a gente pode cobrar. Era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal.